Obrigada, viu? Obrigada, Lúcia. Vamos lá. Olha só, gente. Todos os domingos, habitualidade não está dizendo que é passado. Então, a habitualidade, quando a frase não está dizendo que é passado, é presente. Então, todos os domingos nós vamos à igreja. Eles vão todo ano para o Rio de Janeiro. Mesma coisa. Essa daqui tem essa palavrinha já. E aqui tem duas situações. Quer dizer, três até. Quando a gente usa essa palavrinha já, eu posso usá-la no sentido de: você já vai ao Maracanã? Eu esperava que você fosse ao Maracanã mais tarde. Mas você já vai? Já vou. Tá bom. Então, tchau. É possível? Já vai? É possível. Você já vai? Tá bom. Tá bom. Outra opção é: alguma vez na sua vida você já esteve lá, né? Mas aqui é o verbo ir, né? Então, você já foi ao Maracanã alguma vez na sua vida? Então, você já foi ao Maracanã? Pode. E outra opção, com foi também, é quando a pessoa acabou de fazer alguma coisa. Você já foi ao Maracanã? Eu achei que você fosse mais tarde. E você já foi. Já foi e já voltou. Eu nem vi. Então, você já terminou o seu trabalho? Você já chegou? Achei que fosse chegar mais tarde. Você já chegou? Acabou de chegar, sabe? Então, esse já, ele dá essa ideia também. E a gente vai usar pretérito perfeito. Então, é bem comum, muito comum, a gente usar pretérito perfeito com esse já aí, tá? Essa palavrinha já. Por isso, tem que ler. Não dá, gente, para a gente mostrar todas as palavrinhas que existem e que pedem determinado tempo verbal. Essa é uma palavrinha que pode pedir pretérito perfeito, né? Tá? Então, gente, tem que ler para melhorar. Tá? Não precisa saber tudo, professor, todas as palavras? Claro que não. Mas quanto mais você ler, mais vocabulário você tem, mais você vai compreender a frase, né? E vai melhorar, tá? Elas vão sempre naquele restaurante novo. É presente, né? Seu restaurante é novo. E é sempre. É agora. Então, é atualmente. Então, é presente. A gente sempre ia na casa deles. Por quê? Porque olha só quando foi isso. Quando éramos crianças. Então, é habitualidade, né? Frequência com esse sempre. Mas é um sempre, ó, antigo, né? Um sempre no passado. Se é no passado, pretérito imperfeito, né? Então, a gente sempre ia na casa deles quando éramos crianças. Tá? E agora, o que a gente vai ver? Olha só. Frasezinhas. Daqui a pouco eu vejo aí, tá, gente? Aguenta aí. Exemplos. Eu dei a nota. Lembra que eu falei do verbo dar? E dá para dar muitas coisas em português? Eu dei a nota. Você deu um presente. Ela deu uma ajuda. Nós demos o nosso melhor. A gente deu um abraço. E eles deram um show. Mais uso, né, do verbo dar. Verbo fazer, bem mais comum, né? Todo mundo usa bastante. Acho que aqui nem tem grande novidade aqui, ó. Eu fiz o jantar. Você fez uma boa prova. Ele fez 18 anos. Nós fizemos um bolo. A gente fez a lição. E eles fizeram o trabalho. Verbo ir. Eu fui ao parque. Você foi ao shopping. Ela foi passear. Nós fomos ao cinema. A gente foi trabalhar. E elas foram brincar. E agora uma curiosidade, que eu acho que sim. Vocês perceberam isso lá no comecinho da aula. É que eu não tinha aberto a pergunta ainda, né? Mas eu acredito que vocês tenham prestado atenção nisso. Ou percebido isso. Vocês perceberam isso? Perceberam o que, professora? Uma curiosidade, ó. O pretérito perfeito do verbo ser
é exatamente a mesma conjugação do pretérito perfeito do verbo ir. Professora, eu percebi, mas eu fiquei na dúvida se era mesmo. É mesmo. Eu fui, você foi, a gente foi, nós fomos, eles foram. Serve para os dois verbos. Eles têm o mesmo passado. Não é muito louco isso? Isso acontece com esses dois verbos em outros modos verbais também, tá? Em outros tempos verbais também. Não é só no pretérito perfeito, tá? É que a gente só está estudando esses 4 aqui. Mas em outros acontece isso também. Doido isso, né? Ao mesmo tempo que é bom, porque a gente memoriza um e já memorizou os dois, né? Mas, fala, professora, como é que eu vou saber? Lembra que eu comentei agora mesmo com vocês que o verbo ir tem movimento? Eu vou. Tanto é que a gente não usa para o futuro composto? Vou fazer, vou trabalhar. Não é? Usa, porque tem movimento, né? Então, ele tem movimento. O verbo ser não tem movimento nenhum. Quando eu digo eu sou, não tem movimento esse verbo. Eu sou professora. Eu sou brasileira. Não tem movimento nenhum. Agora, quando eu digo vou, tem movimento. Não é? Então, por aí também já vê o sentido dos dois, né? Mas, olha só. Se a gente tivesse essa frase aqui, ó. O livro foi interessante. Como é que eu vou saber se esse foi é verbo ser ou é verbo ir? Pelo sentido, né? Mas se eu não consigo perceber pelo sentido, que requer, logicamente, vocabulário, uso, etc., né? Costume, familiaridade, etc., o que a gente vai fazer? Para ficar bem fácil, a gente vai passar a frase para o presente. O livro é interessante ou o livro vai interessante? Né? O livro não vai interessante. O livro é interessante. Então, esse foi aqui é verbo ser. O livro foi interessante. Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso agora. Ó, eu vou ler para vocês essas daqui, a gente vai fazer exercício junto, tá? A explicação do professor foi muito boa. Também do verbo ser. Porque a explicação do professor vai muito boa ou a explicação do professor é muito boa? A explicação é. Certo? Então, esse foi aqui é do verbo ser. Eu nunca fui assaltado. Verbo ser ou verbo ir, né? Então, vamos pôr no presente. Eu nunca vou assaltado ou eu nunca sou assaltado? Eu nunca sou assaltado. Então, isso aqui também é verbo ser. Nós fomos bons amigos na escola. Nós vamos bons amigos ou nós somos bons amigos? Nós somos bons amigos hoje. E no passado nós fomos. É verbo ser também. Certo? Depois, eles foram para a Europa no ano passado. Foram para. Lembra que eu falei que o verbo ir tem movimento? Quem vai para algum lugar. Então, eles foram para a Europa no ano passado. Eles vão para a Europa? Ou eles são para a Europa? Eles não são para a Europa, né? Eles vão. Então, isso aqui é verbo ir. Ele foi para a Bahia de férias. Ele é para a Bahia ou ele vai para a Bahia? Ele vai para a Bahia no presente. E no passado ele foi. Do verbo ir. Estão percebendo aí? Já vamos fazer exercício.
Elas já foram a São Paulo 3 vezes. Esse a aqui, ó, nesta frase significa para. A gente vai estudar isso aqui, tá? Mais pra frente. Elas já foram para São Paulo 3 vezes. Elas já vão ou elas já são? Não são São Paulo, né? Então, verbo ir também. E eu fui para a Argentina no ano passado. Eu sou para a Argentina ou eu vou para a Argentina? Eu vou. Então, no passado eu fui, do verbo ir. Tá vendo? Mas é a mesma conjugação. Exatamente a mesma. Então, agora a gente vai fazer exercício usando o passado. Essa que é a graça aqui, né? Então, ó, ele, vou fazer o primeiro para vocês entenderem. Ele foi presidente do Brasil. No passado, ele foi. E no presente? No presente, ele é. Então, isso é verbo ser. Ele não vai presidente. Ele é presidente. Certo? Vamos fazer? Esse aqui vamos fazer todo mundo junto? Mas todo mundo daquele jeito, né, gente? Só liga o microfone. Vamos. Quem não tiver, faz barulho aí, hein? Ele já foi loiro, mas agora é ruivo. Ruivo é cabelo vermelho. Alaranjado, vermelho, tá? Ele já foi loiro, mas agora é ruivo. É o verbo ser, tá? É, minha gente. Deixa eu ver. Não vou ver pergunta ainda não, hein? Aguenta aí, que a gente tem muita coisa para fazer. Daqui a pouco eu abro para pergunta, tá? Aguenta aí. Eu já vou abrir, tá? Pretérito, passado, todo mundo sabe, né? E aqui temos uma tabelinha parecida com aquela que a gente viu ontem. Só que aqui, verbos irregulares, tá? Na esquerda aqui temos o infinitivo, para a gente lembrar que infinitivo é o nome do verbo sem conjugação. O nome dele. Essa tabela, a gente vai conjugar perfeito e imperfeito, da mesma forma que ontem. E lembrando que a tabela está conjugada para a primeira pessoa do singular. Eu. Eu, né? Tá bom? Então, olha só. Sortear. Eu sorteei. E eu sorteava. Enxaguar. Eu enxaguei. E eu enxaguava. Odiar. Eu odiei. E ele nada. Eu odiei e eu odiava. Ter. Verbo bem comum. Bem comum o verbo ter, hein? Ter. Eu tive uma dor de cabeça ontem. E antigamente eu não tinha dor de cabeça. Ver. Eu vi sua mãe no supermercado ontem. E eu sempre via sua mãe no supermercado. Ler. Eu li e eu lia. Tá vendo? Igualzinho. Dizer. Olha o dizer aqui. Dizer. Eu disse e antes eu não dizia nada. Poder. Eu pude. Eu pude e antes eu não podia. Doido, né? O poder também? Eu pude, tá? Vir. Eu vim para o Brasil em 2010. E quando eu era criança, eu sempre vinha ao Brasil passar as minhas férias. Vestir. Eu vesti e eu vestia. Sair. Eu saí e eu saía. Só alguns verbozinhos para vocês verem, mas olha como é tudo diferente. Uma coisinha ou outra que é igual, né? Verbo irregular, tá? E agora vamos fazer outro exercício. Agora eu vou chamar quem tá com a mãozinha levantada aí, para eu ver a dúvida e já me ajudar aqui, tá bom? Vamos lá. Peraí. Muito bem. Sandro. Vamos lá, Sandro. Agora vamos lá, deixa eu chamar mais alguém aqui para fazer o próximo exercício.
Deixa eu desligar um minutinho aí. E agora, quem vem aqui me ajudar? Edgar. Edgar, me ajude aqui, por favor, e me fale sua pergunta. Professora, quando... Muito legal, tá? Já, já. E agora, futuro. Vamos para o futuro? Lembra do filme? Eles são muito novos, né? Então, me chamo de Volta para o Futuro. Então, vamos para o futuro agora. Vamos lá. Deixa eu ver quem vai para o futuro comigo.